Hoje é segunda-feira de milagres, um dia singular, marcado no calendário celestial para que o impossível se curve diante do poder do Altíssimo. Sinta o ar pesado que oprime seu peito, a voz embargada que não consegue clamar, a visão turva que não enxerga a saída. Levanta-te, alma cansada, que arrasta consigo o peso de dias não vividos, de sonhos adiados e de promessas que parecem esvair-se como areia entre os dedos. Você percebe as correntes invisíveis que amarram seus passos, as portas de bronze seladas que se impõem diante de cada anseio de progresso, a escuridão interna que insiste em sufocar a chama da esperança em seu coração. Não desvie o olhar, não se renda ao cansaço, pois este é o seu momento, a sua segunda-feira de milagres agora. Este é o instante de confrontar a sombra, de erguer a voz, de desatar os nós que prendem sua alma. Permaneça firme, pois o que se revela neste clamor é a chave para a sua libertação, um grito ancestral que ecoa desde o ventre da eternidade. Ó Senhor, poderoso e glorioso Deus, o que nos impede de avançar, de prosperar em Teu nome, de ver a restauração completa em nossas vidas? É a voz da dúvida que murmura em nossos ouvidos, a amargura que se aninha em nossos corações, o medo que nos paralisa e nos impede de enxergar a Tua mão estendida. Sentimos o frio do isolamento, a angústia da escassez, a dor das feridas não cicatrizadas que se recusam a fechar. Há um véu denso sobre os nossos olhos, uma névoa que obscurece o caminho da prosperidade que Tu prometeste. Um muro intransponível que barra a restauração plena de tudo o que foi perdido. Nossas mãos se estendem, mas parecem encontrar apenas o vazio. Nossas súplicas se elevam, mas a resposta parece distante. As portas da oportunidade, da saúde, do amor, da paz interior parecem hermeticamente fechadas, seladas por forças que não compreendemos, por destinos que parecem já traçados. Efatá, que esta palavra carregada da autoridade divina ressoe no mais profundo do seu ser, que ela estremeça os alicerces de toda prisão, de toda angústia, de toda atadura que oprime sua alma. Efatá, abre-te, que a luz do Altíssimo, o raio imponente da sua glória, penetre agora mesmo cada fresta de sua escuridão, dissolvendo as sombras da desesperança, da ansiedade, da depressão que tentam aprisionar sua mente e seu espírito. Como está escrito em Marcos 7,34, o Mestre proferiu esta palavra para que o surdo ouvisse e o mudo falasse, para que o impossível se tornasse real. Hoje, essa mesma voz, esse mesmo poder é liberado sobre a sua vida. O contexto desta passagem é crucial para a nossa compreensão. Jesus estava na região de Decápolis, uma área predominantemente gentia, e ali trouxeram a ele um homem surdo e com dificuldade na fala. A multidão, talvez acostumada com rituais e toques, esperava um gesto. Mas Jesus, levando-o à parte, colocou os dedos nos ouvidos do homem e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que significa: abre-te. Instantaneamente, os ouvidos do homem se abriram, a língua se soltou e ele começou a falar claramente. Não foi um processo gradual, mas um milagre imediato. Um decreto divino que rompeu barreiras físicas e espirituais. Este não é um mero relato histórico. É uma revelação profética para os nossos dias. A surdez e a mudez daquele homem representam as nossas próprias limitações, as vozes que não ouvimos, as palavras que não conseguimos proferir. Quantas vezes o clamor da nossa alma é abafado pela incredulidade, pela vergonha, pelo medo? Quantas vezes a voz de Deus, que nos chama para a prosperidade, para a restauração, para as portas abertas, parece distante e inaudível? Efatá vem para romper essa surdez espiritual, para desatar a nossa língua para proclamar a vitória.
para nos capacitar a ouvir e a falar a palavra de Deus com autoridade e convicção. É um decreto que não apenas abre ouvidos físicos, mas abre a percepção espiritual, a capacidade de discernir a voz do Espírito Santo em meio ao ruído do mundo. É um grito que desata a voz profética em você, a capacidade de declarar o que Deus já determinou. Sinta o calor da presença divina que começa a aquecer seu coração, derretendo o gelo da solidão, da tristeza e do abandono. Visualize as correntes que o prendem, sejam elas emocionais, financeiras, espirituais ou de saúde, estalando e se partindo em 1000 pedaços, caindo por terra como pó. A prosperidade que estava estagnada, as finanças que pareciam amaldiçoadas, os caminhos que estavam fechados para o avanço, agora se abrem. Efatá. Que a abundância do reino dos céus se manifeste em cada área de sua vida, que a semente da prosperidade germine em seu solo, que o fruto da sua colheita seja multiplicado em proporções celestiais. Não há escassez onde Deus habita, não há falta onde sua glória se manifesta. Rompa com a mentalidade de miséria, com o espírito de pobreza, com a herança de escassez que tentaram lhe impor. O fluxo da riqueza divina, da provisão sobrenatural, é liberado sobre você agora. A prosperidade, meus amados, não é apenas uma questão de acúmulo material. É a ausência de falta, a plenitude da provisão divina em todas as esferas. É a capacidade de viver sem o peso da dívida, sem a angústia do amanhã incerto, sem a vergonha da escassez que sufoca a alma. Porventura não está escrito em Deuteronômio 28:12, que o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos? E você emprestará a muitas nações, mas não tomará emprestado de nenhuma. Este versículo, inserido no contexto das bênçãos da obediência à aliança de Deus, não é uma promessa vazia, mas um decreto de abundância. Historicamente, Israel, ao obedecer, veria suas terras férteis, suas colheitas abundantes e se tornaria uma nação credora, não devedora. Para nós hoje, isso significa que, ao andarmos em obediência e fé, Deus não apenas suprirá nossas necessidades, mas nos posicionará como fontes de bênção para outros. A escassez é quebrada para que a generosidade possa fluir através de nós. Efatá. Que a mentalidade de escassez seja quebrada, que o medo de não ter seja dissipado pela certeza da provisão divina. Muitos de nós carregam o fardo de uma herança de pobreza, de ciclos viciosos de dívida e limitação que parecem passar de geração em geração. Mas hoje, a palavra Efatá vem para quebrar essa maldição, para desfazer esses laços invisíveis que prendem o fluxo da sua prosperidade. Em Malaquias 3:10, o Senhor desafia: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Este texto, embora frequentemente associado à prática do dízimo, revela um princípio espiritual profundo: a reciprocidade divina. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele usa nossa obediência e nossa fé como um canal para liberar o que já está reservado para nós. As janelas do céu não são apenas uma metáfora para a chuva que rega a terra. São portais de bênçãos que se abrem, derramando provisão inesperada, oportunidades que surgem do nada, ideias criativas que geram riqueza. A maior abastança, a bênção transbordante, é o resultado de um coração que confia na fidelidade de Deus. Efatá. Que as janelas do céu se abram sobre a sua vida, que a provisão divina seja derramada sem medida, que você transborde em todas as áreas da sua existência. Não se limite a crer apenas no suficiente. Deus é o Deus do transbordo, o Deus da superabundância.
Em Filipenses 4,19, o apóstolo Paulo declara: "O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus." As riquezas de Deus não são finitas, elas são ilimitadas, gloriosas, eternas. E Ele não as guarda para si, mas as derrama sobre aqueles que confiam nele. Esta promessa foi feita a uma igreja que, apesar de suas próprias necessidades, havia sido generosa com Paulo. É um princípio de semeadura e colheita. Quando você semeia em fé e generosidade, Deus garante a colheita, não apenas suprindo suas necessidades, mas superando-as. A implicação para nós é clara. Saia da mentalidade de carência, da mentalidade de apenas o básico. Deus quer que você prospere para que possa ser um canal de bênção, para que possa financiar o reino, para que possa viver uma vida de liberdade e propósito. Efatá. Que toda dívida seja cancelada, que toda limitação financeira seja quebrada, que o fluxo da abundância divina seja liberado em sua vida agora. Pense na árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará, como descrito no Salmo 1:3. Esta é uma imagem vívida da prosperidade que vem da conexão com a fonte divina. A árvore não se preocupa com a seca, pois suas raízes estão profundas na água. Da mesma forma, quando nossas raízes espirituais estão firmadas em Deus, não somos abalados pelas intempéries econômicas ou pelas crises do mundo. Nossa prosperidade não depende da economia, mas da economia do reino. Ela é constante, resiliente e frutífera. A prosperidade aqui não é apenas material, mas uma prosperidade integral, de saúde, de paz, de propósito, de relacionamentos. Tudo o que você fizer, tudo o que suas mãos tocarem, será abençoado e prosperará. Efatá, que suas mãos sejam abençoadas, que seus projetos prosperem. Que cada semente que você semear gere uma colheita abundante. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores com ela. Lemos em Provérbios 10:22. Esta é uma verdade poderosa que nos diferencia da busca mundana por riqueza. A prosperidade que vem de Deus não traz consigo o peso da culpa, da ganância, da ansiedade ou da corrupção. É uma bênção pura que enriquece a alma e o corpo e que é acompanhada de paz e alegria. Muitos buscam a riqueza por caminhos tortuosos e, ao alcançá-la, descobrem que ela veio acompanhada de dores, de vazio, de solidão. Mas a bênção de Deus é completa. Ela abrange todas as áreas da vida, trazendo plenitude e contentamento. Efatá. Que a bênção do Senhor se manifeste em sua vida de tal forma que você experimente uma prosperidade sem dores, uma abundância que traz paz e alegria. Amados, a prosperidade divina é um direito seu como filho e filha do Altíssimo. Não é algo que você precisa mendigar ou implorar. É uma herança. Em 3 João 1:2, o apóstolo João escreve: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Esta é uma oração, uma declaração apostólica que revela o desejo de Deus para nós. Prosperidade em todas as coisas, saúde física e bem-estar da alma. É uma visão holística da prosperidade, que abrange o corpo, a alma e o espírito. Deus não quer que você seja próspero em uma área e deficiente em outra. Ele quer que você prospere em todas as coisas. Efatá, que a sua alma seja próspera, que o seu corpo seja saudável, que as suas finanças transbordem, que os seus relacionamentos sejam abençoados, que o seu espírito esteja conectado ao divino. Para que a prosperidade se manifeste, é preciso quebrar a mentalidade de escassez. Muitos de nós fomos condicionados a acreditar que não somos dignos, que não merecemos, que a pobreza é o nosso destino. Mas essa é uma mentira do inimigo.
uma fortaleza mental que precisa ser derrubada. O Senhor é o seu pastor, nada lhe faltará, diz o Salmo 23:1. Se o Senhor é o seu pastor, ele é responsável por sua provisão. Ele o conduzirá a pastos verdejantes e águas tranquilas. Ele restaurará a sua alma. Não há lugar para a falta quando o bom pastor está no controle. Efatá. Que toda mentalidade de pobreza seja arrancada de sua mente. Que toda crença limitante seja desfeita. Que você passe a enxergar a si mesmo como um herdeiro da abundância divina. Sinta a urgência deste momento. A prosperidade não é para o futuro distante, não é para quando as coisas melhorarem. É para agora. É para quebrar os ciclos de dívida, para sair da opressão financeira, para ter a liberdade de ser generoso e de cumprir o seu propósito. Não permita que a voz da dúvida o impeça de clamar. Não permita que as circunstâncias atuais obscureçam a visão da sua herança. O Deus que abriu o mar vermelho, que fez água brotar da rocha, que multiplicou pães e peixes, é o mesmo Deus que está liberando a sua prosperidade hoje. Efatá. Que o fluxo da riqueza divina, da provisão sobrenatural, seja liberado sobre você de forma avassaladora, rompendo toda barreira, desfazendo todo nó, abrindo todo caminho. Efatá. As portas da restauração se abrem diante de você. E a espada flamejante do Espírito rasgue o véu de trevas que recobre seu coração e clareie cada canto esquecido de sua alma, revelando as feridas que precisam ser curadas, os traumas que precisam ser desfeitos, os relacionamentos que precisam ser restaurados. Tudo o que foi roubado, tudo o que foi perdido, tudo o que foi destruído, seja no passado ou no presente, é agora restituído em dobro, em triplo, em 7 vezes mais. A saúde que se esvaiu, as forças que se exauriram, a alegria que se apagou, tudo isso é restaurado. A sua mente, seu corpo, seu espírito, sua família, seu propósito de vida, tudo é agora submetido ao poder restaurador do Altíssimo. As lágrimas de ontem se transformam em sementes de alegria, a dor de hoje em testemunho de vitória. Efatá. Que a vida nova, plena e abundante, que emana do trono de Deus, inunde cada fibra do seu ser, ressuscitando o que estava morto, vivificando o que estava inerte. A restauração é a promessa de que Deus não apenas conserta o que está quebrado, mas o torna melhor do que era antes. É a certeza de que Ele é o Deus que reverte o quadro, que transforma o luto em dança, a cinza em coroa de glória. Em Joel 2:25, o Senhor declara: E restituir-vos-ei os anos que o gafanhoto tem comido, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Este versículo, proferido em um contexto de pragas devastadoras que assolaram a terra de Israel, é uma promessa de recuperação total. O gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta representam tudo o que consumiu sua vida. Anos de dor, de perdas, de oportunidades perdidas, de saúde debilitada, de relacionamentos desfeitos. Deus promete restituir não apenas o que foi perdido, mas os anos que foram roubados. Ele não apenas repõe, ele compensa, ele acelera o tempo para que você recupere o que o inimigo tentou destruir. Efatá, que cada ano de dor, de perda, de frustração, seja agora restituído em dobro, em triplo, em 7 vezes mais. Que a restauração seja tão completa que você mal reconheça o lugar de onde veio. Quantos de nós carregamos feridas invisíveis, cicatrizes na alma que sangram silenciosamente? Traumas do passado, palavras duras, decepções, perdas que deixaram marcas profundas. Mas o Senhor é o Deus que cura. Em Jeremias 30:17 ele afirma: Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor.
Esta promessa foi dada a Israel em um tempo de grande aflição, quando pareciam abandonados e sem esperança de cura. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, se apresenta como o médico dos médicos, o restaurador da saúde. A cura aqui não se limita ao físico, ela abrange a alma, o coração, a mente. Ele cura as feridas emocionais, as dores da alma, os traumas que paralisam. Ele é o bálsamo de Gileade que traz alívio e renovação. Efatá, que toda ferida, visível ou invisível, seja agora cauterizada pelo fogo do Espírito, que toda dor seja transformada em força, que toda lágrima seja enxugada pela mão do Altíssimo. A restauração também se manifesta na beleza que surge das cinzas. Em Isaías 61:3, lemos que ele nos dará uma coroa de glória, em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. As cinzas representam o que sobrou da destruição, o luto, a desolação. Mas Deus, em sua soberania, não apenas remove as cinzas, ele as transforma em uma coroa de glória, um símbolo de honra e dignidade. O pranto é substituído pelo óleo de alegria, uma unção que traz leveza e contentamento. O espírito angustiado, que nos oprime e nos rouba a paz, é trocado por vestes de louvor, uma atitude de gratidão e celebração. Esta é a essência da restauração, a transformação radical do pior cenário em um testemunho glorioso. Efatá, que toda cinza em sua vida se transforme em uma coroa de glória, que todo pranto seja substituído por um óleo de alegria inesgotável, que todo espírito angustiado seja vestido com vestes de louvor. A restauração da alma é fundamental. O Salmo 23:3 nos diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A alma, que é a sede das emoções, da vontade e da mente, muitas vezes é a mais ferida. Ela se cansa, se exaure, se entristece. Mas Deus, o bom pastor, refrigera a alma, trazendo alívio, paz e renovo. Ele não apenas cura as feridas externas, mas restaura a essência do nosso ser, nos guiando de volta aos caminhos da justiça e da paz. Esta refrigeração é vital para que possamos avançar, para que possamos viver plenamente. É a restauração da nossa identidade em Cristo, da nossa alegria em sua presença, da nossa capacidade de amar e de ser amado. Efatá, que sua alma seja refrigerada, que toda exaustão seja substituída por vigor, que toda tristeza seja transformada em uma alegria inabalável. Pense na história de Zaqueu em Lucas 19:8. Após o encontro com Jesus, Zaqueu, um cobrador de impostos odiado, declara: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Este é um exemplo vívido de restauração de caráter e de relacionamentos. Zaqueu não apenas se arrependeu, mas agiu, buscando restaurar o que havia roubado e o que havia quebrado em suas relações. A restauração divina nos impulsiona a não apenas receber, mas a agir em amor e justiça, buscando reconciliação e reparação onde for necessário. É um processo que não se limita a nós, mas se estende para impactar aqueles ao nosso redor. Efatá, que todo relacionamento quebrado seja restaurado, que toda inimizade seja desfeita, que toda mágoa seja perdoada, que a paz de Cristo reine em sua família e em suas amizades. A restauração de seu propósito de vida é um dos maiores milagres. Muitos de nós se sentem perdidos, sem direção, sem um sentido maior para a existência. Mas Deus é o restaurador de propósitos. Ele não apenas nos criou com um propósito, mas Ele nos capacita a cumpri-lo, mesmo que tenhamos nos desviado do caminho. Ele restaura a visão, a paixão, a energia para perseguir o que Ele nos chamou para fazer. Não importa o quão longe você se sentiu de seu propósito, hoje a palavra Efatá
vem para alinhar você novamente com o plano divino. Efatá. Que seu propósito de vida seja restaurado, que a chama que parecia apagada seja reacendida, que você encontre clareza e direção para os seus próximos passos. Este é o seu tempo de agora para a restauração. Não há mais espaço para a resignação, para a aceitação da dor, para a crença de que certas coisas jamais poderão ser consertadas. Deus é o Deus do impossível, e Ele está agindo em seu favor neste exato momento. Erga-se. Proclame com toda a força de sua fé que a restauração é sua, que a cura é sua, que a plenitude é sua. Deixe que a palavra Efatá se torne o seu clamor incessante, a sua declaração de fé que move montanhas e abre céus. Entregue-se por completo a esta verdade. Posicione-se como um filho amado, herdeiro das promessas, e observe o sobrenatural acontecer em sua vida. Efatá. Que a vida nova, plena e abundante, que emana do trono de Deus, inunde cada fibra do seu ser, ressuscitando o que estava morto, vivificando o que estava inerte. Efatá. As portas que estavam trancadas, as portas do seu destino, as portas das oportunidades divinas, as portas do seu futuro, agora se abrem de par em par. Não há mais impedimentos, não há mais bloqueios. Aquilo que o inimigo tentou selar, aquilo que as circunstâncias tentaram deter, é agora liberado pelo poder do Deus vivo. Visualize portais de luz se abrindo à sua frente, revelando caminhos claros, oportunidades inigualáveis, encontros divinos, portas de emprego, portas de negócios, portas de relacionamentos saudáveis, portas de milagres que você jamais ousou sonhar. As portas que levam à sua plenitude, ao seu propósito maior, à sua realização em Cristo, estão escancaradas. Atravesse-as sem medo, sem hesitação, com a certeza de que o Senhor dos Exércitos vai à sua frente, aplainando os montes, quebrando as barras de ferro, esmagando as portas de bronze. Efatá. Que o caminho da sua vitória seja iluminado, que cada passo seja guiado pela providência divina. Que cada porta aberta o conduza a um nível superior de bênção e glória. Quantas vezes você se sentiu diante de uma porta fechada, uma muralha intransponível que barrava o seu avanço? Uma oportunidade que não se concretizou, um caminho que parecia sem saída, um sonho que parecia inatingível. Mas Deus é o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Em Apocalipse 3:8, o Senhor diz à igreja de Filadélfia: Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esta promessa foi feita a uma igreja que, apesar de suas limitações e perseguições, permaneceu fiel. A porta aberta não era apenas uma oportunidade de evangelismo, mas um caminho de acesso à bênção e ao favor divino que ninguém poderia impedir. Para nós hoje, isso significa que mesmo em meio às nossas fraquezas e desafios, se permanecermos fiéis à palavra de Deus, Ele abrirá portas que homem nenhum pode fechar. São portas de acesso a um novo nível de unção, de propósito, de influência. Efatá. Que toda porta que o inimigo tentou selar seja agora escancarada pelo poder de Deus. Que toda barreira seja derrubada, que você entre em um novo tempo de oportunidades divinas. A chave para as portas do seu destino está nas mãos de Deus. Em Isaías 22:22, lemos: E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Ele abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Este versículo, originalmente uma profecia sobre o mordomo Eliaquim, aponta para Jesus Cristo, que detém toda a autoridade e poder. Ele tem a chave que abre e fecha, que libera e restringe. Quando Jesus abre uma porta, nenhuma força, seja ela espiritual ou terrena, pode fechá-la. E quando ele fecha,
ninguém pode abrir. Isso nos dá a certeza de que a nossa vida não está à mercê do acaso, nem das maquinações do inimigo, mas sob a soberania de um Deus que tem todas as chaves. Ele tem a chave da sua prosperidade, da sua restauração, do seu destino. Efatá. Que a chave divina gire nas fechaduras do seu futuro, destravando cada porta que o levará ao cumprimento pleno do seu propósito. O Senhor vai à sua frente, aplainando os montes e quebrando as portas de bronze. Em Isaías 45, 2, 3, Deus declara: Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas dos lugares secretos, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Esta promessa foi feita a Ciro, um rei pagão, que seria usado por Deus para libertar Israel do cativeiro. As portas de bronze e os ferrolhos de ferro representam os obstáculos mais intransponíveis, as defesas mais fortes. Mas Deus promete quebrá-los. Para nós hoje, isso significa que não importa o quão forte seja a barreira que se levanta diante de você, Deus irá à sua frente, removendo cada obstáculo, quebrando cada impedimento. Ele não apenas abre as portas, ele as esmaga, garantindo que o caminho esteja livre. E mais, ele promete revelar tesouros escondidos, riquezas que estavam ocultas, oportunidades que você nem imaginava. Efatá. Que cada porta de bronze em sua vida seja despedaçada, que cada ferrolho de ferro seja quebrado, que os tesouros escondidos sejam revelados e liberados sobre você, agora. A porta da fé é a porta para o sobrenatural. Em Atos 14, 27, lemos que Paulo e Barnabé, ao retornarem de sua missão, relataram à igreja como Deus abrira aos gentios a porta da fé. A fé é a chave que destranca as portas dos milagres, das intervenções divinas, das possibilidades ilimitadas. É a fé que nos permite ver o invisível, crer no impossível e alcançar o inatingível. Sem fé, é impossível agradar a Deus, e sem fé, as portas permanecem fechadas. Mas quando você ativa sua fé, quando você declara a palavra Efatá com convicção, você está abrindo a porta para a manifestação do poder de Deus em sua vida. Efatá. Que a porta da fé seja aberta em seu coração, que sua crença seja fortalecida, que você ouse crer no impossível e ver os milagres se manifestarem. O apóstolo Paulo também fala sobre uma grande porta e eficaz. Em 1 Coríntios 16, 9, ele diz: Porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Esta porta representava uma grande oportunidade para o evangelho, apesar da oposição. Da mesma forma, Deus está abrindo portas grandes e eficazes em sua vida. Portas de influência, de propósito, de impacto. Mas onde há uma grande porta, há também muitos adversários. Não se surpreenda se, ao ver uma porta se abrindo, você enfrentar resistência. É um sinal de que algo significativo está prestes a acontecer. Mas a promessa é que a porta é eficaz. Ou seja, ela tem o poder de cumprir o seu propósito. Efatá. Que as portas grandes e eficazes se abram em sua vida, que você tenha discernimento para reconhecê-las e coragem para atravessá-las, superando todo adversário. A abertura de portas não é apenas para grandes feitos, mas também para o dia a dia, para as necessidades mais básicas. Portas de emprego que se abrem quando não há perspectiva. Portas de negócios que prosperam contra todas as probabilidades. Portas de relacionamentos que se curam e se fortalecem. Portas de saúde que se abrem para a cura e o bem-estar. Deus não se limita a grandes espetáculos. Ele age nos detalhes da sua vida, abrindo cada pequena porta que o leva à plenitude. Efatá. Que cada porta que você precisa que se abra, seja ela grande ou pequena, seja agora destravada pelo poder do Altíssimo.
Este é o seu tempo de agora para as portas abertas. Não há mais espaço para a hesitação, para a paralisia, para a espera passiva. Deus está agindo e Ele está te chamando para avançar. Erga-se. Proclame com toda a força de sua fé que as portas do seu destino estão abertas, que as oportunidades divinas estão fluindo para você, que o seu futuro é de glória e vitória. Deixe que a palavra Efatá se torne o seu mantra, o seu clamor incessante, a sua declaração de fé que move montanhas e abre céus. Entregue-se por completo a esta verdade. Posicione-se como um filho amado, herdeiro das promessas, e observe o sobrenatural acontecer em sua vida. Efatá. Que o caminho da sua vitória seja iluminado, que cada passo seja guiado pela providência divina, que cada porta aberta o conduza a um nível superior de bênção e glória. Este é o seu tempo de agora. O tempo de receber, de transbordar, de viver a plenitude da promessa. Não há mais espaço para a dúvida, para a inércia, para a resignação. Erga-se. Proclame com toda a força de sua fé, com a convicção de quem já vê o milagre. Deixe que a palavra Efatá se torne o seu mantra, o seu clamor incessante, a sua declaração de fé que move montanhas e abre céus. Entregue-se por completo a esta verdade. Posicione-se como um filho amado, herdeiro das promessas, e observe o sobrenatural acontecer. Sinta a urgência do Espírito neste momento. O céu está aberto sobre você. As promessas não são para um futuro distante, mas para a manifestação agora. Não se contente com menos do que o transbordo. Não aceite a escassez quando a abundância é sua herança. Não viva na dor quando a restauração completa é sua por direito. Não permaneça diante de portas fechadas quando o Senhor já as escancarou. Este é o tempo de agir, de clamar, de receber. A inércia é o maior inimigo da sua bênção. A dúvida é a corrente mais forte. Mas a fé verdadeira, é a chave mestra que destranca todas as prisões e abre todos os caminhos. O que você está esperando? O que ainda o impede de dar o passo de fé? O medo do desconhecido? A voz da incredulidade que tenta sussurrar em seus ouvidos que tudo isso é bom demais para ser verdade? Quebre essa voz agora. Silencie a mentira com a verdade da palavra de Deus. A verdade é que Deus é fiel, que suas promessas são sim e amém. A verdade é que Ele deseja a sua prosperidade, a sua restauração e as portas abertas para o seu destino. Ele não é um Deus que se arrepende, nem um homem para que minta. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. O que Ele decretou, Ele fará acontecer. Este não é um sermão para ser apenas ouvido, é um chamado para ser vivido. É uma convocação para a ação, para que você se levante em fé e declare a sua vitória. As trinchas invisíveis que o prendiam estão sendo desfeitas. Os ciclos viciosos que o mantinham preso estão sendo quebrados. A névoa que obscurecia a sua visão está se dissipando. A luz da glória de Deus está resplandecendo sobre você. Não há mais tempo para a passividade. O relógio celestial marcou este momento para a sua virada, para o seu avanço, para a sua manifestação. Imagine por um instante a sua vida livre de dívidas, com a provisão fluindo sem cessar, com a capacidade de ser generoso e de abençoar outros. Visualize sua saúde restaurada, seu corpo cheio de vigor, sua mente em paz, sua alma transbordando de alegria. Enxergue as portas do seu destino se abrindo, revelando oportunidades que superam seus maiores sonhos, caminhos claros para o seu propósito, relacionamentos saudáveis e cheios de amor. Não é um sonho distante, é a sua realidade agora, se você crer e proclamar. A palavra Efatá é mais do que um som, é um portal.
É a voz de Deus que rompe o impossível. É a autoridade que desfaz as amarras. É o poder que abre o que estava selado. Quando você a proclama, você não está apenas falando, você está decretando. Você está alinhando sua voz com a voz do Criador. Você está liberando o poder do céu na terra. Não subestime o poder de uma palavra proferida em fé. Uma única palavra de Jesus mudou o destino daquele homem surdo e mudo. Uma única palavra de fé pode mudar o seu. Permaneça firme, mesmo que as circunstâncias ainda gritem o contrário. A fé não é a ausência de problemas, mas a certeza da vitória em meio a eles. A fé não é sentir para crer, mas crer para ver. E você já está vendo. Você já está sentindo o calor da presença divina. Você já está visualizando as correntes se partindo. Você já está percebendo as portas se abrindo. Este é o milagre em andamento. Este é o mover de Deus em sua vida. Agora, erga sua voz e proclame com toda a força de sua alma, com a convicção de quem já vê o milagre, com a autoridade de quem sabe que o céu está respondendo. Efatá, minha vida se abre à prosperidade divina. Efatá, minha alma se abre à restauração completa. Efatá, todas as portas do meu destino se abrem agora. Que esta seja a semente de transformação que germinará em sua vida, que a cada amanhecer, a cada respiração, você sinta o poder dessa palavra libertadora. Que o Senhor Deus, em sua infinita misericórdia e poder, confirme cada clamor, cada anseio, cada porta aberta em sua vida. Que você seja um testemunho vivo do poder de Efatá, um farol de esperança para todos que o cercam. Que sua vida seja um eco do milagre, uma prova irrefutável de que Deus é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Que assim seja e assim se faça, para a glória do nome do Altíssimo. Amém.